eu sou a professora Lídia e na aula de número 4 da terceira série do ensino médio, nós vamos revisar o conteúdo que fala sobre o estudo quantitativo do calor, e aí tanto o calor sensível quanto o calor latente. Só para revisar aí algumas aulas anteriores, a gente falou que o calor, ele é esse processo de transferência de energia térmica, né? Um corpo que está a uma temperatura maior, ele vai transferir essa energia para um corpo que tem temperatura menor. E esse processo de transferência pode ocorrer de algumas formas. Aí na tela você tá vendo, né, as três formas de transferência de calor, que pode ser por convecção, condução ou radiação. Se você não viu essa aula, aproveita e volta aí na plataforma, procura esse conteúdo que já teve uma aula só sobre ele. O fato é que vai ter calor, ou seja, energia sendo transferida, e ela pode acontecer dessas três formas aí. Agora, o que vai ocorrer depois, digamos assim? O que vai ocorrer depois, ou seja, a resposta para o que vai ocorrer depois, que vai determinar se esse é um calor sensível ou se esse é um calor latente, de uma maneira bem brusca, digamos assim, bem grosseira a definição. Mas vamos ver ao longo da aula um pouco em mais detalhes. Então aqui eu trouxe a escala termométrica. Você sabe que o calor, tanto o calor pode ser medido quanto a temperatura do corpo, e se esse corpo ele recebe essa energia em forma de calor, acontece que a temperatura dele aumenta, e essa temperatura ela pode ser medida com um termômetro. Então eu trouxe os três termômetros aqui para a gente lembrar das escalas termométricas. Esses três termômetros são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Dois deles são centígrados, um outro não, mas o importante é que nesses termômetros, independente dos valores que esses três físicos adotaram, todos eles têm pontos de fusão e têm pontos de ebulição com valores já pré-definidos ali, pré-estabelecidos. Então, o que representam esses pontos ali na medida de temperatura com esses termômetros? O fato é que tem determinado material, e aí, se ele recebe calor, essa temperatura começa a aumentar, e quando chega nesses pontos aí já pré-estabelecidos de fusão ou de ebulição, esse material ele vai mudar o seu estado de agregação, digamos assim, ou mudar o seu estado físico. Isso de sólido para líquido, que é o ponto de fusão, e depois de ebulição, que é de líquido para gasoso. Esses pontos aí referem-se mesmo à ebulição e à fusão, no caso da água e do gelo. Mas explicando de fato o que seria então esse calor sensível, ou seja, esse material esse ato de transferir energia térmica e também que pode ser medido ali e atribuir um valor para a temperatura. Mas então, por que vai ter dois nomes diferentes então para essa energia que pode ser recebida ou mesmo transferida? Primeiro que a gente vai ver esse sensível aqui. Qual a característica principal dele? Esse calor sensível ele vai dizer respeito à forma de calor que produz mudança na temperatura de um corpo. E aí, digamos, se um corpo ele tem um valor que associa a temperatura e ele recebe calor, o que pode ocorrer, ou o que vai ocorrer de fato, se a gente está falando de calor sensível, é que vai haver mudança de temperatura. Se ele está recebendo calor, essa temperatura começa a aumentar. E no caso, se ele está cedendo calor para um outro corpo, a temperatura vai ser reduzida. Então, o que a gente pode, de fato, analisar quando falamos de calor sensível é essa mudança, essa alteração na temperatura do corpo. E essa mudança vai ser ocasionada justamente por isso, o fato de receber ou pelo fato de transferir essa energia térmica que a gente chama de calor. Ela pode ser calculada, ou ele pode ser calculado, esse calor sensível aí, que a equação é dada por Q é igual a mc ΔT. E aí nós temos a legenda com o significado de cada uma dessas letras aí. Então, o Q, ele, no caso, vai representar mesmo essa quantidade de calor. Lembrando, quantidade de calor, ela é uma energia, então como ela é uma energia, ela pode ser dada em joule também, ou em caloria, que é uma outra unidade. O M, ele representa a massa do corpo, já é uma unidade bem conhecida por vocês. E ele pode ser dado em quilograma ou grama, vai depender do problema ali, do que ele pede. Se ele pede no sistema internacional ou se ele pede realmente em grama, isso vai depender da questão. O C, ele é o calor específico e, como o nome já diz, ele é uma característica do material. Então, se você pega um material diferente, ele vai ter um calor específico diferente, ele vai se comportar diferente quando ele recebe calor.
e o ΔT, que representa a variação de temperatura, porque de fato é isso que ocorre no calor específico, né? Uma alteração, uma mudança nessa temperatura do corpo ali, que pode ser dada em graus Celsius, é a escala que a gente utiliza no Brasil, ou somente nesse K mesmo, que é a unidade de medida do Sistema Internacional, a unidade Kelvin. Então, se você verificar aí na imagem, o que está mostrando no caso? Tem embaixo uma fonte de calor com setas apontando para cima, isso quer dizer que tem alguma fonte que está cedendo calor para essa massa de material aí, no caso, a gente vê que é um líquido. Então, esse material está recebendo calor, a temperatura dele vai aumentar, e essa temperatura que vai aumentar, ela pode ser medida através de um termômetro, como está mostrando aí. Uma coisa interessante que também está atrelada a essa ideia de calor sensível também, é a ideia de capacidade térmica. Como o nome fala, é a capacidade do material mesmo, tem a ver com algumas características do material e que pode mudar de um material para outro, ou em um mesmo material, pelo fato dela depender da massa, o mesmo material do mesmo tipo ter capacidade térmica diferente. Então, o que é essa capacidade térmica mesmo? Ela é a capacidade, ou na verdade, ela é uma grandeza que a gente pode determinar a quantidade de calor que o corpo precisa receber para alterar a temperatura em uma unidade. Se a gente fala de calor sensível, a gente está falando sim de alteração de temperatura. Então o que acontece? Alguns corpos precisam receber mais calor para poder alterar a sua unidade de temperatura, ou seu valor de temperatura. Alguns materiais precisam receber quantidade de calor diferente. O fato é que essa capacidade térmica também ela não depende só do calor específico, que é uma propriedade específica do material. Ela também depende da massa. Então, imagina a imagem ali, observe comigo, tem um corpo A e um corpo B, dois corpos aí esféricos. Observa que o tamanho de A é muito maior do que o tamanho de B. Mesmo eles sendo iguais ou do mesmo material, o que vai acontecer é que eles têm capacidade térmica diferente porque suas massas são de tamanhos diferentes. Isso quer dizer que A exige muito mais calor para poder variar a sua unidade de temperatura do que B. Então, esses dois corpos têm capacidades térmicas diferentes. Ela pode ser medida e a capacidade térmica ela é a quantidade de calor dada pela variação de temperatura. Lembrando que a quantidade de calor tem uma equação, já vimos no slide anterior, ela é mc∆T. De modo que, reduzindo a equação, a capacidade térmica vai depender da massa e também do calor específico do material. E aí, fechando o nosso segundo tipo de calor que a gente viu hoje, que vai ter um comportamento diferente quando o material recebe energia térmica, quando o corpo recebe energia térmica. Então, o que tem que acontecer para esse tipo de calor ser chamado de latente, então? Esse aqui é um tipo de energia que está associado à mudança de fase de agregação de uma substância. O que é isso? Se tu verificar na imagem, a gente tem materiais que estão em estado de agregação diferente. O estado da matéria, a gente está falando... no caso, o material é a água aí, que está em estado diferente, primeiro no estado sólido, tem os cubos, depois ela está no estado líquido, como está mostrando saindo da torneira, e depois a gente tem o vapor de água, ou seja, são materiais em estado de agregação diferente. Então, esse calor latente, ele vai se referir ao quê? Já que o sensível, ele muda a temperatura, o que esse latente faz? No caso, ele é o responsável pela mudança desses estados de agregação. Ou seja, tem um material, ou essa massa d'água aí no estado sólido, o que vai acontecer? Ela vai receber temperatura, vai receber calor, a temperatura aumenta, quando chega em determinado valor, ali no ponto de fusão, o que acontece? Deixa de ser calor sensível e passa a ser calor latente. O que quer dizer isso? Esse calor que ela continua recebendo vai fazer com que a temperatura não mais aumente, e sim seja responsável por mudar de estado do material ali, ele vai tornar ficar líquido. Também pode ser calculada, você verifica aí a equação, e essa latência aí, esse L de calor latente é dado pela Q dividido por M, ou seja, é a quantidade de calor que a gente já viu dividido pela massa. E o calor latente mesmo, se você quiser analisar ali o Q, ele vai ser a massa multiplicado pelo L de latência.
Aqui é possível analisar agora de uma forma mais interessante no gráfico esses dois tipos de calor atuando em uma mesma substância, digamos assim. Então tem um corpo, ele está recebendo calor e a gente faz a análise gráfica do que está ocorrendo com ele. Então se tu verifica primeiro essa linha ali que seria o X, essa linha horizontal, ela representa o calor que ele recebe. E se tu verificar tem Q1, Q2, Q3, 4 e 5. E a outra linha vertical, que seria o Y aí no gráfico, ela representa a temperatura, ou seja, se essa temperatura aumenta ou não. E aí observa o seguinte, quando ele recebe Q1, o que está acontecendo de A para B? Esse gráfico está inclinado ali para cima, ou seja, a temperatura está aumentando. Tu observa que no Q2 ele continua recebendo calor, porém a gente tem que essa temperatura ela não aumenta, tem uma constância ali, está paralelo ao eixo X, de B para C. Ou seja, nesse ponto em que está acontecendo o calor latente. Ele está recebendo calor, mas ele está sendo responsável pela fusão, ou seja, pela mudança de estado. Observemos no Q3, ali no caso, de C para D. Ele continua sem mudar o estado, né? Ele está líquido, continua líquido, porém tu verifica que está inclinado novamente a temperatura, ou seja, ela está aumentando. E no Q4, mais uma vez, paralelo ao eixo X, quer dizer que não tem aumento de temperatura, ou seja, mais uma vez é calor latente porque está mudando o estado de agregação e finaliza ali, mais uma vez, aumentando a temperatura. Então, sempre que tiver essa inclinação, tu verifica que representa um aumento de temperatura, está falando de calor sensível. E sempre que essa linha estiver paralela ao eixo X, quer dizer que não tem variação de temperatura, porém ele continua recebendo calor, e esse calor que ele recebe é responsável por mudar o estado de agregação, então a gente chama esse de calor latente. Analisando aqui o primeiro exemplo, vamos analisar uma questão, e esse primeiro exemplo diz assim: o gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa, ele dá o valor de 100 gramas, de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Pode-se afirmar que o calor latente tem fusão desse material em caloria por grau Celsius. Ou seja, qual o valor que vai ter de calor ali latente que ele quer saber. Então, primeiro tu verifica os dois valores na equação. Tem o valor 0, 600 e 1.200. Mas lembra que tu tem duas variações ali, ele está perguntando o calor latente. Ou seja, onde no gráfico fica paralelo. Ou seja, tu vai pegar uma variação de 1.200 para 600, ou seja, tu vai fazer a subtração e só utiliza o valor de 600. Na equação fica assim, a equação do calor latente é a massa vezes a latência. Então, ele já deu esse valor no gráfico de 600 calorias, e a massa ele deu no enunciado ali, tá 100 gramas. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo, você vai obter o valor de 6 calorias por grama. Esse é o valor, então, da latência que a gente tem aí de 6 calorias por gramas, no caso, a letra D, a opção D. Então, só para revisar, a gente viu o calor sensível e o calor latente, que vai depender do que vai acontecer com esse corpo quando ele recebe essa energia térmica mesmo. No sensível aumenta a temperatura, e no latente não aumenta a temperatura, mas muda o estado de agregação. A gente vai encerrar por aqui hoje. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para ver exercícios, outros conteúdos, e eu te espero aqui na próxima. Até mais!